Ao longo de toda a Bíblia, Deus chamou jovens ou até pessoas muito jovens para fazerem parte da sua história para a humanidade. Como José, Samuel, Davi, Daniel, Jeremias, Maria e tantos outros. Essas pessoas foram chamadas tão jovens para abençoar o povo de Israel e também a todas as gerações que viriam depois deles. E mesmo recebendo o chamado de Deus ainda muito jovens, esse chamado não terminou na juventude, mas os acompanhou ao longo de toda a vida. E eles não se tornaram exemplos apenas para as pessoas da sua época, mas para nós também, ainda hoje. Deus continua chamando adolescentes e jovens para fazer parte da sua história para a humanidade. As novas gerações não são pessoas apenas a serem alcançadas, mas são pessoas a serem discipuladas, treinadas, para que elas se reconheçam como parte do reino de Deus e possam responder ao chamado de Deus e cumprir o propósito de Deus para suas vidas. No final do seu ministério, Jesus nos fez um chamado. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, diz assim: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos." Esse chamado de Jesus é para todos, independente da sua classe social, da sua capacitação, da sua formação e da sua idade. No Novo Testamento nós temos um ótimo exemplo de uma pessoa mais velha que reconheceu o chamado de Deus em um jovem e decidiu investir no ministério e na vida desse jovem. Paulo e Timóteo. Quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, ele já tem entre 55 e 60 anos. Era um homem com um longo tempo de ministério, de viagens missionárias, prisões e alguns sofrimentos acumulados. Mas isso não foi motivo para Paulo desprezar Timóteo, pelo contrário. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: "Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu de Deus, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará a si mesmo como os que ouvem." A pessoa que está dizendo que ninguém o despreze por ser jovem é Paulo. Paulo, aquele que foi circuncidado no 8º dia, aquele que é um judeu exemplar, que uma vez foi fariseu, que entendia, dominava muito a respeito da lei, das escrituras. Alguém que tinha tudo para se colocar numa posição de superioridade. Mas ele decide investir no ministério e na vida de Timóteo. Se de um lado nós temos Paulo, um homem experiente que decide investir na vida de alguém mais jovem, de outro lado nós temos Timóteo, alguém que deu motivos para isso. Paulo conhece Timóteo na sua segunda viagem missionária e o que chama a atenção de Paulo é a boa conduta, o testemunho de Timóteo. Por causa disso, ele convida Timóteo a viajar com ele e o treina para o ministério. Algum tempo depois, Timóteo se tornou um pastor confiável e ele é enviado por Paulo para pastorear algumas igrejas importantes. A relação dos dois são um bom exemplo de discipulado cristão, onde uma pessoa mais madura investe e acompanha outra pessoa na sua caminhada na fé e no serviço no reino de Deus. E esse é um exemplo que nós devemos seguir. Sabe que de muitas coisas que Paulo poderia ter falado, aconselhado Timóteo, ele vai naquilo que realmente importa, na essência. Paulo vai dizer: Timóteo, seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Se dedica à leitura da Bíblia, das Escrituras publicamente, ao ensino, cuide da doutrina. Paulo não está dando aqui conselhos temporários para Timóteo. Paulo não está falando sobre a linguagem ou a forma da reunião, o formato do culto, ou mesmo sobre a forma como Timóteo deveria se vestir.
Paulo está falando sobre a essência. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, independente de qualquer coisa, permaneça nessas verdades. Deus continua chamando adolescentes e jovens para fazer parte da sua história para a humanidade. Nas suas escolas, universidades, nos seus trabalhos, em movimentos e no ministério pastoral. E essa é uma importante lição para todos nós, que algumas coisas mudam, a forma, a linguagem, mas existem coisas que nunca mudam, a essência nunca muda. E são as verdades contidas na palavra de Deus. Então, se você é jovem, adolescente, está começando no ministério, não se esqueça disso. Você deve se manter fiel à palavra de Deus e você deve viver como um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Você deve sempre priorizar o ensino da palavra, a leitura da palavra. Não se esqueça disso. Cuide disso e você terá um ministério bem-sucedido. Para você, mais experiente, mais maduro na fé, pastor, líder, Paulo e Timóteo são um importante lembrete de que nós precisamos investir na vida dos mais jovens, daqueles que estão começando. Nós precisamos ser referenciais de homens e mulheres de Deus para essas pessoas. E nós precisamos ter conselhos, assim como Paulo teve para Timóteo. Conselhos que não estão baseados apenas na nossa experiência, mas no temor da palavra do Senhor, no conhecimento e na sabedoria de Deus. Para você, jovem, reconheça as pessoas que Deus está colocando ao seu lado para caminhar junto com você e dar bons conselhos. Seja ensinável e responda a essas pessoas com fidelidade. E que nenhum de nós, em nenhum momento, nos esqueçamos disso. Que algumas coisas mudam, o formato, a linguagem, mas existe uma coisa que nunca muda: a essência, a verdade contida na palavra de Deus. A elas nós precisamos nos manter fiéis. Deus continua escrevendo a sua história para a humanidade e Ele convida a mim e a você para fazer parte disso. Ofereça uma semana de formação antes do segundo domingo de dezembro. Inclua palestras, seminários e mini-cursos com preletores graduados. Forneça material, coffee break e certificação. Avalie e documente os resultados. Lance uma campanha de arrecadação de literatura bíblica. Defina metas, prazos e um ponto de coleta. Adquira exemplares para ações locais ou doe para que a própria SBB realize a distribuição. Divulgue o progresso semanal.